Bom dia, oitavo ano. Olha só, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o comprimento da circunferência. Nós vimos ontem a diferença de circunferência e círculo, né? Aqui nós temos a definição onde fala o que é a circunferência, que é o conjunto de todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro, ou seja, esses aqui são os pontos que estão distantes do centro. Círculo é a reunião de uma circunferência e seu interior, ou seja, se eu unir todas as circunferências, aqui vai ser o círculo. Em outras palavras, o círculo é a bordinha, a circunferência é todo esse espaço interno, tá? Lembra da moedinha de R$ 1 que eu falei? Nós temos a moedinha, aquela parte dourada que tem, ela representa a circunferência e toda essa parte prata representa o círculo, tá bom? E os elementos que fazem parte de um círculo, nós temos aqui, de uma circunferência, nós temos essa circunferência, aqui nós temos um pontinho, geralmente a gente determina pela letra O, tá? Que é o centro, é o centro da circunferência. Nós temos o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro, ele é um segmento de reta que ele vai às extremidades, passando por esse centro aqui, tá? Então, qualquer lugar que eu passar aqui, ó, uma reta que passa pelo centro, que vai de uma extremidade à outra, nós chamamos isso de diâmetro. O que é o raio? O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro não é tudo isso, o raio vai ser que vai do centro, qualquer parte que vai do centro até a minha outra circunferência, a gente chama de raio. E nós temos a corda. O que é a corda? A corda é esse segmento que vai de uma extremidade à outra. Isso dentro dessa circunferência. Então, ela pode ir daqui a aqui, ela pode vir daqui a aqui, daqui, em infinitos lugares ela pode passar dentro dessa circunferência. Inclusive, se eu passar pelo meio aqui, ó, isso aqui tanto é o diâmetro quanto uma corda, tá? Então, um diâmetro sempre vai ser uma corda, mas uma corda nem sempre vai ser um diâmetro. Aqui tá as definições desses elementos que eu falei para vocês. Nós temos aqui um laboratório para poder mostrar para vocês como se calcula o comprimento de uma circunferência. Aqui, ele pede para vocês pegarem alguns objetos circulares, né? Ele dá o exemplo de tampa de garrafa PET, CD, caneca, né? Eu falei para vocês medir, por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha aliança. Você vai pegar aqui, vai pegar um barbante, vai colocar, vai medir esse barbante e você marca ela. Marca ela, você vai e abre. Aí você vai e mede, por exemplo, ele deu esse tamanho aqui. Aí você vai pegar o comprimento dessa aliança e vai marcar. Vamos supor que ela deu aí, sei lá, uns 5 centímetros, só um exemplo, tá? Aí você vai pegar uma régua e vai medir o diâmetro. O que é o diâmetro? Eu não tenho nenhuma régua aqui, mas vamos imaginar que isso aqui seja uma régua. Você vai medir esse diâmetro do meio aqui, ó. Aí você vai pegar o seu comprimento dessa circunferência e dividir por esse diâmetro. Qualquer objeto que tenha a forma redonda, que você fazer isso, quando você dividir o comprimento desse objeto pelo diâmetro, o valor que você vai chegar para isso é aproximadamente a 3,14, tá? Então, todas as vezes que você pega, por exemplo, esse copo aqui, olha. Eu tenho esse copo. Se eu pegar esse copo, se eu medir o diâmetro, medir a circunferência desse copo e medir o diâmetro dele aqui, a divisão da circunferência, ou seja, do comprimento da circunferência pelo diâmetro, vai dar um valor aproximadamente a 3,14, tá? Então, nós chegamos à conclusão, por exemplo, então, o comprimento dividido pelo diâmetro vai ser igual a aproximadamente 3,14. Quem é 3,14? É o que nós conhecemos como π, tá? Esse 3,14 é o que nós chamamos de π, é uma letra grega, tá bom? Esse D que tá dividindo, ele vai passar multiplicando, então o comprimento vai ser igual a π
vezes o D. Mas quem é o D? O D não é o diâmetro? Vamos voltar aqui, olha. O D não é esse diâmetro, mas eu posso falar que esse pedaço aqui é o raio e esse é o raio? Posso. Então, o diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio, não é isso? Então, todo esse pedaço aqui vai dar 2 raios. Então, quem vai ser o meu D aqui? O comprimento, vai ficar o comprimento é igual a π vezes quem é D? 2 raios, tá? Então, a gente fala que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Até tem alguns alunos que chamam aqui, ó, 2π ralho, pra gente lembrar, né? Então, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Vamos aqui só para um exemplo pra gente entender. Sabendo que o raio de uma circunferência é 5, então, eu vou anotar aqui, ó, o raio é 5. Determine o seu comprimento. Eu quero saber o comprimento da circunferência. Qual que é a formulazinha? É essa daqui. Comprimento é igual a 2π vezes raio. Então, 2 vezes 5, 10. Vezes quem? Vezes π. Esse π, sempre eu vou deixar ele em forma de π, ou eu posso multiplicar, por exemplo, por 3,14. Isso vai de cada exercício. Alguns exercícios vão pedir, outros não vão pedir, tá bom? Aí, nós temos aqui o restante de outros exemplos também da mesma forma. Esse aqui, ele quer saber o comprimento de uma circunferência. Ele tá falando que o comprimento é igual a 18. Então, o comprimento é igual a 18. Determine o seu diâmetro. Ele quer saber quem é o meu diâmetro. Então, eu vou substituir. Quem é o comprimento? 18. Quem é o diâmetro? Eu não sei, é o que eu quero saber. Ele pede pra gente adotar o π como sendo aproximado quanto nesse caso? Como sendo 3. Então, aonde tem π, eu vou substituir. Aonde tem π, eu vou substituir por 3. Ele tá multiplicando, passa dividindo. 18 dividido para 3, 6. Logo, o diâmetro é igual a 6, tá bom? E é isso, pessoal. Isso aí é o comprimento da circunferência.